Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo aqui no canal e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Sarah Gonzalez McLean tinha 19 anos na época do caso e vivia em Topeka, no Kansas, Estados Unidos. Na sua infância, ela morava com a sua mãe, o seu pai e um irmão mais novo e uma irmã mais velha. No início da infância, tudo era muito tranquilo na vida da Sarah. Ela era uma criança um pouco tímida, mais quietinha e também até ingênua, mas conforme ela foi crescendo e entrando na adolescência, as coisas na vida dela foram se tornando cada vez mais difíceis. Isso porque, com apenas 13 anos, a Sarah passou por um abuso sexual, vítima de um vizinho da família dela. A partir de então, por conta do trauma, ela passou a ter pesadelos, crise de pânico, também passou a ser muito estressada e já não era mais aquela criança tão amável de antes. Os pais dela tentaram ajudar, colocaram ela para fazer acompanhamento psicológico, mas mesmo assim as coisas não iam bem. Ela começou a fazer uso de bebidas alcoólicas para tentar esquecer esse trauma e as coisas foram piorando cada dia mais. Nessa mesma época, os pais da Sarah também estavam passando por muitos problemas e eles acabaram se divorciando, e isso mais uma vez foi uma dor muito grande para ela, porque ela disse posteriormente que com esse divórcio dos pais, ela se sentiu meio que indesejada, porque depois ela perdeu o contato com o pai, não viu ele nunca mais e também passou a discutir muito com a mãe. Então a situação dentro de casa ficava cada dia pior. Com apenas 14 anos, a Sarah começou então a trabalhar. A intenção dela era conseguir o seu próprio dinheiro para poder sair de casa o mais rápido possível e ir viver sozinha. Ela começou então a trabalhar em uma pizzaria, onde o dono era um homem de 49 anos chamado Harold Sasko. Pela família, o Harold foi descrito como um homem muito correto e muito bondoso, que sempre queria ajudar as pessoas. Ele também era muito religioso. Ele não era casado, mas ele tinha 3 filhos, 2 mulheres e um homem, que já eram adultos, já tinham as suas próprias vidas e então não moravam com ele. O Harold vivia sozinho e ele era muito bem sucedido. Ele tinha 3 pizzarias, essa onde a Sarah foi trabalhar, e mais 2. As 3 eram super conhecidas ali na região, então ele era querido pelas pessoas, muito conhecido e muito bem sucedido. Entretanto, essa descrição que a família deu sobre o Harold não coincide muito com a descrição que os empregados dele, os funcionários da pizzaria, deram sobre ele. Isso porque eles disseram que ele tinha um comportamento meio estranho, principalmente com relação às suas funcionárias. A maioria das funcionárias eram meninas jovens, assim como a Sarah, de 14, 15 anos, e segundo o próprio gerente da pizzaria onde a Sarah foi trabalhar, o Harold sempre dizia para ele que era para ele contratar apenas meninas jovens e atraentes para trabalhar ali nas suas pizzarias. Então isso era muito estranho. Além disso também, as funcionárias diziam que ele sempre conversava muito com elas, sempre tentava uma relação ali um pouco mais próxima, e isso não era muito bem visto, Era até como se ele tentasse algo além de uma relação só de chefe e funcionário. Quando a Sarah foi trabalhar então na pizzaria do Harold, isso também aconteceu com ela. Ele também começou a se aproximar, a puxar assunto, meio que tentando ali virar amigo, ficar um pouco mais próximo dela. Ela não viu maldade nisso, ele era o chefe dela, então ela conversava com ele e tudo mais, e aos poucos eles foram ficando cada vez mais próximos, e a Sarah contava a ele sobre o seu dia a dia, sobre os seus problemas e todas as suas questões com a sua família, que ela queria juntar um dinheiro para sair de casa e tudo mais.
então eles foram ficando cada vez mais próximos. O Harold começou a comprar presentes para Sarah, ele também começou a levar ela para sair em alguns lugares, né, para passear, se divertir, e ele até mesmo em várias ocasiões buscava ela na escola depois que acabava as aulas para levar ela para a pizzaria, né, para o trabalho, porque ela saía da aula e ia direto para o trabalho. Então ele passava lá, pegava ela e levava ela. Essa relação dos dois foi ficando cada vez mais estreita e a Sarah, segundo ela começou a ver o Harold como uma figura paterna. Ela começou a ter muito carinho por ele tratava ela muito bem, com muita atenção. Então ela começou cada vez mais aí a ver essa figura paterna nele e a gostar cada vez mais do jeito que ele tratava ela. Apesar de as coisas estarem indo bem, 2 anos se passaram e quando a Sarah estava com 16 anos, ela passou mais uma vez por uma situação traumática, porque novamente ela foi vítima de um abuso sexual, dessa vez vindo de um amigo que era super próximo a ela, em quem ela confiava. Então, mais uma vez, é claro, isso trouxe à tona, né, todo aquele trauma da infância e também agora esse novo trauma. Mais uma vez, ela passou a ser uma pessoa mais estressada, desconfiada, não confiava nas pessoas. Nesse momento, ela já não fazia mais acompanhamento psicológico, mas então ela voltou a fazer terapia e tudo mais para ajudar a superar esse trauma. Mas as coisas voltaram a ficar, é claro, muito difíceis e ela até mesmo saiu do trabalho na pizzaria para ter um tempo ali para se recuperar, né? Dessa vez, através ali do acompanhamento psicológico da Sarah, ela foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático e também depressão. E, infelizmente, ela chegou até mesmo a tentar tirar a própria vida. Felizmente, ela foi socorrida a tempo, levada ao hospital e atendida. Ela também foi internada em um hospital psiquiátrico, onde ela passou alguns poucos dias recebendo toda a atenção e tratamento que ela precisava. Depois ela foi liberada e voltou para casa. Como agora a Sarah não estava mais trabalhando, ela passava ainda mais tempo em casa e as discussões com a mãe continuavam muito frequentes, então as coisas não estavam nem um pouco boas. Não fica claro qual era o motivo dessas brigas e dessas discussões, mas o fato é que as duas não conseguiam se acertar, elas brigavam muito e a Sarah continuava com aquele desejo de conseguir, né, sair de casa e ter o seu próprio espaço. Ao mesmo tempo, mesmo ela não estando trabalhando mais ali, né, na pizzaria do Harold, os dois continuavam mantendo contato. Eles conversavam pelo celular, às vezes se encontravam também, e ela continuava tendo aquele carinho por ele, como se fosse ali uma figura paterna, e ele também dizia para ela que tinha ela como se fosse uma filha, que tinha muito carinho, que queria ajudar ela em todas essas questões que ela vinha vivendo aí, né, todos esses traumas, todos esses problemas. E então o Harold chamou a Sarah para morar com ele. Como eu disse, ele morava sozinho, todos os filhos dele já eram adultos, já tinham suas próprias famílias, ele tinha uma casa muito grande, afinal de contas ele era muito bem sucedido, ganhava muito dinheiro, então ele disse tudo isso para Sarah, disse que a casa era grande o suficiente, que cabia os dois, que ele tinha um amor de pai com filha para ela, né, que ele também ia ajudar ela com tudo, ia pagar todas as contas, pagaria até mesmo a faculdade dela se ela quisesse, porque nesse momento ela já estava prestes a terminar o ensino médio, então ele fez ali uma série de propostas para ela, dizendo que a vida dela ia melhorar muito, também colocando ali na mesa todo aquele carinho que ele dizia que sentia por ela como pai. Aos poucos, então, ele foi convencendo a Sarah, porque no início ela não queria, ela negou várias vezes, disse que não poderia aceitar, mas os meses se passaram e quando a Sarah completou 17 anos e se formou então no ensino médio, ela acabou aceitando e foi viver na casa do Harold. Isso, é claro, é uma situação um pouco estranha e incomum. O Harold era um homem de 49 anos e a Sarah tinha apenas 17. Os dois se conheciam há cerca de 3 anos, né? Ele chefe dela e ela funcionária. Então é meio estranho realmente ela ir viver com ele, só os dois ali naquela casa. A mãe dela não gostou nem um pouco, a família dela tentaram convencer ela do contrário, mas as coisas não eram boas em casa, ela não dava muito ouvidos para a mãe, então ela foi mesmo assim. E também vale lembrar que
Desde sempre, a Sarah nunca teve muito apoio, assim, ela sempre foi uma menina meio sozinha, meio triste, né? Sempre teve todos esses traumas, e o Harold deu a ela toda a atenção e carinho que ela quis a vida inteira. Então, né, com todas as insistências dele, falando pra ela o quanto a vida dela ficaria melhor ela indo viver com ele, ela acabou cedendo, acreditou nele e foi morar com ele na casa. No início era tudo realmente muito bom, o Harold comprava tudo que a Sarah queria, ele pagava todas as contas, ela não tinha que se preocupar com absolutamente nada, ela ainda continuou trabalhando na pizzaria, mas o dinheiro que ela recebia era só para ela, porque o Harold que pagava todas as contas, e além disso também ele deu a ela um cartão de crédito com um limite altíssimo e disse para ela que ela poderia gastar, podia comprar as suas coisas, não precisava se preocupar. E foi mesmo lhe dando muita liberdade para ela fazer o que ela quisesse. Toda essa boa vida durou cerca de 1 ano, até que quando a Sarah completou 18 anos, as coisas mudaram drasticamente. Isso porque o Harold, que antes se comportava como se fosse ali o pai dela, agora começou a se comportar de uma forma bem diferente. Ele começou a fazer investidas sexuais ali com a Sarah, tentava seduzi-la e chegou até mesmo a propor para ela que eles mantivessem relações sexuais em troca de tudo aquilo que ele dava para ela. Isso, é claro, é a versão da Sarah dos fatos, né? Ela contou tudo isso posteriormente para as autoridades. Então ela disse que o Harold começou com essas investidas sexuais e ela ficou extremamente em choque porque ela via ele, né, como uma figura ali de pai, achava que ele também via ela como uma filha, ele mesmo sempre dizia isso. A essa altura eles até mesmo se apresentavam para as pessoas dizendo que ele era padrasto dela, para as pessoas não acharem estranho aquela situação de os dois vivendo na mesma casa, e as pessoas em volta diziam que realmente eles se tratavam como se fossem pai e filha. Então foi um choque tremendo para ela aí esses pedidos e essas investidas sexuais dele, e ela, é claro, negou, mas segundo ela ficou extremamente irritado com essa recusa dela e se transformou completamente, começou a tratar ela muito mal. Ele continuou insistindo dia após dia para que ela tivesse relação sexual com ele. Sempre que ela negava, ele ficava agressivo, violento, chegou a agredir ela várias vezes, segundo ela. Ele também a humilhava, dizia várias coisas horríveis, dizia, né, jogava na cara dela todas as coisas que ele tinha dado para ela, toda a vida boa que ele tinha proporcionado a ela, dizia que ela era ingrata, enfim, todo tipo de coisa para conseguir o que ele queria. O Harold sabia que no passado a Sarah tinha tido alguns problemas com drogas, naquela mesma época do primeiro abuso que ela sofreu, quando ela se envolveu com bebidas alcoólicas, ela também se envolveu ali com o uso de substâncias, né, de drogas. Ele sabia disso e então ele começou simplesmente a comprar drogas e levar para casa e ficar oferecendo para ela. E foi aí que as coisas pioraram ainda mais, porque o Harold então passou a embebedar a Sarah e também, né, se aproveitar dos momentos que ela tinha usado drogas e não estava ciente das coisas que estavam acontecendo e começou a abusar sexualmente dela. Com tudo isso, é claro que a Sarah começou a cogitar a ideia de sair da casa do Harold, voltar para a casa da sua família, porém ele começou a chantagear ela sobre isso. Ele dizia que ela não poderia ir embora enquanto ela não pagasse de volta a ele todas as coisas que ele tinha pagado para ela, como presentes, as contas que ele tinha pagado para ela, e ele cobrou até mesmo os meses de aluguel que ela tinha ficado morando com ele. Ele fez uma lista com todas essas coisas e com os valores, somou ali tudo e disse para ela que ela só poderia ir embora quando ela pagasse tudo, caso contrário ele iria processar ela, né, por conta de todo esse valor aí que ela supostamente devia a ele, e com o nome sujo ela não conseguiria alugar nenhuma casa para ela viver sozinha e também ela não conseguiria voltar a viver com a família dela, porque eles não queriam ela, eles não gostavam dela, nunca tinham gostado, que a mãe dela a odiava. Ele sabia, né, de todos os problemas que ela tinha com a mãe, então ele usava isso para fazer a cabeça dela, dizendo que a família não iria aceitá-la de volta e que ela não teria para onde ir sem a ajuda dele.
Esses valores que o Harold dizia que a Sarah devia a ele, que devia pagar de volta antes de ir embora, eram valores extremamente altos. Isso porque, como eu disse, tinham todas as contas, todos os presentes, meses de aluguel, e o Harold ainda tinha pagado também 2 cirurgias estéticas para a Sarah. Segundo ela, ele tinha insistido e convencido ela a fazer essas cirurgias. Uma era uma cirurgia no nariz e outra ela tinha colocado silicone nas nádegas. Então ela disse que ele que tinha convencido ela, dizendo que o nariz dela era muito feio, que ela ficaria mais bonita se ela fizesse uma cirurgia plástica no nariz. E também disse que ela era muito magra, que ela não tinha peito, não tinha bunda, que nenhum homem ia querer ela daquele jeito. E então convenceu ela a colocar aquele silicone. E ela disse que ele ainda tinha os planos também de depois colocar silicone nos seios dela também. Então, segundo ela, segundo a versão da Sarah, ela não queria nada disso, mas o Harold a convencia, pagava para ela e ela ia lá e fazia. A Sarah ganhava muito pouco no trabalho dela, que inclusive era na pizzaria do Harold, e então não tinha como ela pagar todas essas contas, era uma quantia extremamente alta, e sem contar que a quantia estava sempre aumentando, porque ela continuava vivendo com ele, então em teoria ali, ela continuava sempre devendo o aluguel dos meses que ela ia vivendo com ele, então essa conta nunca acabaria, era só uma forma ali do Harold manter ela presa sem ela conseguir sair e se livrar dele de jeito nenhum. Ele chegou a começar a descontar 90% do salário da Sarah antes de pagar ela, ele descontava ali em folha mesmo, dizendo que era para cobrir essas coisas que ela devia a ele, então ela recebia só 10% do salário dela, praticamente nada. Então ela parou de trabalhar para ele, porque realmente não tinha mais por que ela trabalhar, ela não estava mais recebendo o seu dinheiro, ela estava só trabalhando praticamente de graça. Então ela parou de trabalhar para ele e foi trabalhar em um outro restaurante, onde ela conseguia receber o seu dinheiro, sem ele estar descontando em folha. A Sarah disse que toda essa situação começou a deixar ela extremamente transtornada, ela não sabia o que fazer, ela se via completamente sem saída, não tinha como ela se livrar do Harold, ela sonhava com a sua liberdade, com conseguir se livrar dele, ter uma vida normal finalmente, e ela disse que ela foi começando a ter pensamentos cada vez mais agressivos e mais violentos com relação ao Harold, e começou a pensar que o único jeito de se livrar dele seria tirando a vida dele. Ela disse que esse desejo foi crescendo tanto dentro dela, o desejo de matar, que ela chegou a comprar um coelho e tirar a vida do coelho ali, com facadas, imaginando que seria o Harold. Ela disse que depois ela ainda assou esse coelho e comeu. Em 17 de janeiro de 2014, os funcionários do Harold ficaram muito preocupados porque já era o 4º dia seguido que ele não ia trabalhar, também não atendia nenhuma ligação, não falava com ninguém, então eles acharam aquilo muito estranho, ligaram para a polícia, avisaram sobre isso e pediram para a polícia ir até a casa dele fazer uma checagem. A polícia foi até lá então, chamaram na porta várias vezes, mas não foram atendidos. Dando uma volta na casa e olhando pelas janelas, eles puderam ver então o Harold caído no chão da sala em uma poça de sangue. Eles arrombaram então a porta, entraram na casa e perceberam que o Harold já estava sem vida. Ele estava com as mãos e pés amarrados e a causa da morte foi que ele tinha perdido muito sangue porque ele tinha recebido vários golpes de faca na região do pescoço que quase decapitaram a cabeça dele. Além disso, a casa estava uma bagunça, tinham várias garrafas de cerveja espalhadas pela casa e também não tinha nenhum sinal da Sarah. Os policiais sabiam que ela morava com ele, as pessoas sabiam e tinham informado aos policiais, então eles procuraram por ela, não encontraram ela na casa, mas encontraram o celular dela. Sendo assim, então, eles pensaram que alguém tinha entrado na casa, tinha feito aquilo com o Harold e talvez tivesse sequestrado a Sarah, levado ela para algum lugar ou feito alguma maldade com ela fora da casa. E então eles emitiram um alerta e começaram as buscas pela Sarah.
A polícia entrou em contato então com a família da Sarah e também com o trabalho, o restaurante onde ela trabalhava atualmente. E no trabalho eles ficaram sabendo que cerca de 4 dias atrás, no dia 14 de janeiro, ela tinha ligado e dito que não poderia ir trabalhar por alguns dias porque ela estava de luto pela morte de um familiar. Em sua casa, os policiais descobriram que ela tinha feito algumas ligações para a avó. Eles rastrearam então essas ligações e viram que elas tinham sido feitas de telefones públicos que ficavam ali entre a cidade dela e o Texas, como se ela estivesse indo em direção ao Texas. Eles conseguiram imagens de câmeras de segurança próximas desses telefones aí onde ela fez as ligações, e então eles conseguiram ver nas imagens que realmente tinha sido a Sarah que tinha feito as ligações e que ela estava sozinha. Então isso já mudou ali o pensamento dos policiais de que ela poderia ter sido sequestrada e alguém estava mantendo ela presa porque ela estava sozinha e aparentemente muito bem naquelas imagens. Além disso também, analisando o conteúdo das garrafas de cerveja que foram encontradas na casa do Harold, os policiais descobriram que em praticamente todas elas tinham restos de uma substância ali, que era tipo um remédio calmante. Então os policiais já acharam aquilo muito estranho e começaram a perceber que provavelmente a Sarah não tinha sido uma vítima, e sim a autora do crime. As buscas por ela continuaram e no dia 25 de janeiro, 11 dias após o crime, ela foi finalmente encontrada por volta de 10h30 da noite, enquanto ela estava estacionada em um parque na Flórida, dormindo dentro do carro do Harold. Junto com ela foram encontrados um machado, uma arma e 2 facas, além também de drogas e bebidas alcoólicas. No momento em que ela foi abordada pela polícia, os policiais não sabiam na verdade quem era ela, porque nesse momento ela estava na Flórida e os policiais estavam procurando ela no Texas, então esses que encontraram ela não sabiam que ela tinha essa relação com o crime, mas no momento em que a abordaram, eles perguntaram a ela se ela sabia o porquê de eles estarem a abordando, e ela respondeu então dizendo: deve ser porque eu matei o Harold. Nesse momento, os policiais ficaram surpresos porque eles não sabiam disso, mas então com essa confissão dela aí, eles acabaram levando ela presa. Na delegacia, logo que chegou, a Sarah confessou o crime. Ela disse que tinha feito tudo isso por conta de toda essa questão que eu contei pra vocês antes, Ela contou tudo pros policiais, as coisas que ela sofria com o Harold, os abusos, as humilhações e agressões. Então ela disse que ela achava que a única saída dela para se livrar dele seria tirando a vida dele. Ela disse que dias antes do crime, em um momento em que ele não estava em casa, ela foi até uma farmácia e comprou vários remédios para insônia. No dia 14 de janeiro, então, 3 dias antes de o corpo ser encontrado, o Harold estava de folga do trabalho, então ele ficou arrumando e consertando algumas coisas em casa, e então ele pediu para ela para que trouxesse uma cerveja para ele. Nesse momento, ela pensou que era a sua oportunidade de tirar a vida dele, porque ela disse que quando ele começava a beber, dificilmente ele iria beber só 1 ou 2 cervejas, ele bebia várias cervejas, então ela disse que se aproveitou disso para colocar essas substâncias aí, nesses remédios para insônia, na bebida dele para que ele desmaiasse. Ela disse que esperou um pouco, esperou ele beber 3 cervejas para só então começar a colocar o remédio nas próximas cervejas. Isso porque ela tinha medo de ele suspeitar ali, identificar algum gosto estranho na cerveja. Então ela esperou ele já ter bebido 3 para que assim ele não prestasse mais atenção no gosto. Depois disso, então, o Harold chegou a beber 5 garrafas de cerveja com os remédios para insônia, até que finalmente ele desmaiou. A Sarah então amarrou as mãos e os pés dele. Segundo ela, ele ainda chegou meio que a acordar enquanto ela estava amarrando ele. Não estava completamente lúcido, só balbuciou ali algumas palavras e depois voltou a dormir. Ela então, depois de amarrá-lo, pegou a faca na cozinha e fez todos aqueles golpes ali no pescoço dele. Depois que ela percebeu que ele já estava sem vida, ela pegou um pouco ali, sujou a mão no sangue dele e escreveu na parede do banheiro a palavra liberdade. Depois ela tomou um banho, trocou de roupas, pegou algum dinheiro que estava na casa, aquela arma e aquelas facas, entrou no carro dele
e fugiu, segundo ela, na intenção de ir para o Texas. Porém, quando ela chegou no Texas, ela disse que ela não gostou muito do clima porque à noite fazia muito frio. Então ela resolveu seguir viagem e ir para a Flórida. Quando ela chegou na Flórida, praticamente a primeira coisa que ela fez foi procurar um tatuador e ela tatuou uma frase de um livro que ela gostava bastante. Mesmo a Sarah contando aos policiais e às autoridades sobre todo o abuso que ela disse que sofria com o Harold, todas aquelas humilhações, enfim, tudo que ela passava, estando vivendo com ele, mesmo assim as autoridades não acreditaram muito nela. Eles acreditaram na versão da família do Harold, que ele era uma boa pessoa, um homem religioso que só tinha estendido a mão para a Sarah para tentar ajudá-la em um momento de dificuldade. E eles disseram que, na verdade, a Sarah é que tinha algumas questões psicológicas ali por conta de todos os traumas ao longo da vida e que então ela tinha desenvolvido esse desejo de matar dentro dela e tinha se aproveitado do Harold para realizar esse desejo. Afinal de contas, ele era um bom homem, uma presa fácil, então ela tinha tirado a vida dele pelo simples motivo de querer tirar a vida de alguém. Entretanto, as provas diziam outra coisa, isso porque eles conseguiram encontrar no celular do Harold e também da Sarah mensagens trocadas entre eles, onde o Harold pedia desculpas para a Sarah por ter pressionado ela para ter relações sexuais com ele em alguns momentos. Então isso provava já, que ele não tinha ela como uma filha, que ele não era aquele homem tão bondoso e que na verdade ele pressionava sim ela para ter relações sexuais com ele. Além disso, conversando com as pessoas próximas a eles, essas pessoas disseram que realmente a Sarah chamava ele de pai e ele chamava ela de filha e que eles tinham aí, essa relação como se fossem realmente pai e filha, mas mesmo assim essas pessoas observavam algumas coisas estranhas e desconfiavam que na verdade tinha sim uma natureza sexual ali no relacionamento deles. Em fevereiro de 2014 começou o julgamento da Sarah e estranhamente o seu advogado não usou toda essa questão dos traumas dela, dos abusos e também dos abusos por parte do Harold para fazer a sua defesa. Na verdade, ele disse que a Sarah tinha alguns transtornos psicológicos que tinham levado ela a cometer o crime. Ele disse que ela tinha transtorno de identidade dissociativa, que é popularmente conhecido ali, como transtorno de múltipla personalidade. E ele disse que ao longo da vida, por conta de todos os traumas que ela tinha sofrido, ela tinha criado ali vários alter egos para poder se livrar, desses traumas e seguir a sua vida. No total, ela teria 4 alter egos e um deles, teria cometido o crime e tirado a vida do Harold. Entretanto, esse advogado não tinha nenhuma prova disso, ela não tinha sido diagnosticada com esse transtorno em nenhum momento. Uma psicóloga tinha entrevistado a Sarah por 17 horas e não tinha diagnosticado ela com esse tipo de transtorno. Essa psicóloga disse que sim, ela tinha várias questões ali de saúde mental, que estava muito complicada ali essa questão dela, Ela já tinha sido diagnosticada no passado com depressão e transtorno de estresse pós-traumático, mas ela não tinha esse transtorno aí de identidade dissociativa. Então, essa defesa acabou caindo por terra. Na verdade, as autoridades não acreditaram em praticamente nada que a Sarah dizia. Eles não acreditaram que o Harold tinha feito todo esse mal para ela, Colocaram ele como um homem bom, um homem religioso que queria ajudá-la. E também eles não acreditaram nem naqueles abusos que ela disse que sofreu no passado aos 13 e 16 anos. Mesmo que ela tivesse feito acompanhamento psicológico por conta desses traumas, Desde os 13 anos ela fazia acompanhamento. Mesmo assim, eles não acreditaram porque, o que parece, não teve denúncia nem nada, então eles não acreditaram na palavra dela e ela foi tida mesmo como ali uma psicopata que tinha o desejo de matar e acabou usando o Harold para realizar esse desejo.
A verdade é que não se tinham muitas provas realmente a favor da Sarah nesse caso. A situação é toda muito estranha. Um homem de 49 anos chamaram uma menina tão jovem, né, na época ela tinha apenas 17, para ir viver com ele apenas porque ele era bondoso e queria ajudá-la. Isso é muito estranho, afinal de contas a Sarah era uma menina muito bonita. Todas aquelas pessoas do trabalho diziam que ele tinha aí, né, esse comportamento estranho com relação às funcionárias. Então é estranho, mas não se tinha nenhuma prova de que o Harold realmente tinha esse comportamento com a Sarah, todos esses abusos e essas agressões, a não ser aquela mensagem que eu disse que ele mandou, né, pedindo desculpas para ela por ter pressionado ela para ter relações sexuais. Na verdade, sobre isso, a acusação reconheceu que sim, tinha um relacionamento ali de natureza sexual entre a Sarah e o Harold, mas que tudo era consensual, que os dois moravam juntos, que eles levavam uma vida de casal, que ele pagava todas as coisas para ela e que tinham relações sexuais ali, né, consentidas, e eles apenas diziam para as pessoas de fora que eram como pai e filha, para que as pessoas não estranhassem e não julgassem o relacionamento deles, já que ele era muito mais velho que ela. Além disso, também foram encontradas provas de que a Sarah já vinha planejando o crime contra o Harold há pelo menos um mês. Isso porque foram encontradas várias pesquisas ali no histórico de internet dela, onde ela pesquisava quais eram os pontos mais vulneráveis do corpo humano, onde, né, que ela poderia atacar alguém ali no pescoço para tirar a vida da pessoa, que foi exatamente o que ela fez com o Harold. E também encontraram mensagens que ela tinha mandado para a irmã dela alguns dias antes do crime, dizendo que finalmente tinha encontrado a solução para ela conseguir se livrar do Harold. Eu não sei se a irmã dela sabia das coisas que ela passava ou que ela diz que passava, né? Mas eles só dizem que ela mandou aí essa mensagem para a irmã, então provavelmente ela contava sim algumas coisas para essa irmã. Em 4 de setembro de 2015, o julgamento da Sarah chegou ao fim e ela foi considerada culpada por homicídio em primeiro grau e recebeu a pena de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 50 anos de prisão. Depois disso, o caso da Sarah ficou muito famoso na mídia, até então ele era divulgado, mas nem tanto, e depois da sentença dela foi que o caso ficou extremamente famoso e as pessoas começaram a debater se realmente a sentença dela tinha sido justa, se ela era uma vítima ou se ela era realmente uma assassina fria, o que tinha acontecido, né? Várias pessoas acreditavam na versão da Sarah, outras não, então o caso começou a ser muito divulgado e muito debatido pela população. A Sarah chegou a fazer uma reclamação dizendo que o advogado dela não tinha defendido ela direito, que não tinha instruído ela bem, afinal de contas, né, aquela defesa que ele fez alegando que ela tinha transtorno de identidade dissociativa foi realmente uma coisa meio assim questionável, né, porque ele não tinha nenhuma prova, nenhum diagnóstico ali de que ela tinha esse transtorno, então ela fez essa reclamação contra ele dizendo que ele não tinha defendido ela bem e que por isso não tinha sido possível provar os abusos que o Harold cometia contra ela para poder diminuir a sua pena. No início de 2021, com toda essa repercussão então do caso, a Sarah acabou finalmente conseguindo um acordo com a justiça, onde ela conseguiu que a sua pena fosse reduzida. O acordo foi que ela retirou aquela reclamação contra o advogado dela, onde ela alegava, né, que ele não tinha defendido ela direito, e então a sua liberdade condicional foi reduzida. Antes ela só teria direito à liberdade condicional após 50 anos de prisão, e ela passou então a ter direito à liberdade condicional após 25 anos de prisão. Sendo assim, a Sarah pode fazer o seu primeiro pedido para ser libertada da prisão aos seus 45 anos de idade. Esse caso é bastante polêmico, né? Nós temos duas versões completamente diferentes. A versão da Sarah, de que ela era uma adolescente sozinha, desamparada, que precisava de ajuda, estava vulnerável e acreditou que o Harold realmente queria ajudá-la, então foi viver com ele, mas que no fim ele só queria se aproveitar dela, assim como tantas outras pessoas na sua vida, e que fez ela sofrer várias coisas horríveis, né? E também tem a versão da família que diz que ele
nunca faria isso, que ele era um bom homem, que ele só queria ajudar a Sarah e ela se aproveitou dele para realizar ali o seu desejo assassino, tirando a vida dele. A justiça ficou com a versão da família, né, de que o Harold era uma boa pessoa e que a Sarah que era uma assassina fria, mas como eu disse, também não tinham muitas provas para ajudar a Sarah, a defesa dela também foi bastante questionável. E ainda hoje as pessoas têm muitas dúvidas sobre o que realmente aconteceu, em qual versão elas devem acreditar, porque é um caso muito estranho, né? É muito estranho esse homem ter chamado essa adolescente para viver com ele, do nada ele conhece a menina há só 3 anos e cria, né, esse carinho de pai com ela. É muito estranho, é um caso pra gente pensar bastante, né? Então deixe aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre o caso, se você fica com a versão da Sarah, se você fica com a versão da justiça, ou se você tem uma outra teoria sobre o caso. Também deixa aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer pro canal, se inscreve se não for inscrito, deixa o like, e é isso, a gente se vê no próximo vídeo.